Esse é mais um encontro do ano de 2009. Estamos aqui hoje com a missão de estudar o Édipo Rei, que é uma maravilha de uma peça de teatro. E eu queria lembrá-los, né, que esse programa, Expedições para o Mundo da Cultura, acontece todos os meses aqui, na Realizações. Ele não é um programa de literatura, é um programa de cultura. Ele não se interessa por aspectos formais da obra, só por aspectos formais que possam eventualmente significar alguma ligação com o nosso assunto. E ele dispensa a leitura antecipada do livro, embora a recomende fortemente. Esse, por exemplo, é um livro muito fácil de ler. Imagino que muitos tenham já lido isso em outros momentos da sua vida. Não só é fácil de ler, como é fácil de conseguir no comércio. Há muitas e muitas traduções, quase só perde para o Prometeu Acorrentado, que é o livro que tem a maior quantidade, a peça de teatro com a maior quantidade de traduções, é o Prometeu Acorrentado. Depois vem essa, de Prometeu Acorrentado de Ésquilo, né? E vem essa aqui, que é o Édipo Rei de Sófocles. A razão dessa popularidade toda está no fato de que esta obra acabou sendo, digamos, consagrada pela psicanálise por meio de Freud. Freud vê nessa obra a base, veremos aí ao longo da nossa leitura de hoje, mas vê aí a base da própria teoria que ele chama do complexo de Édipo, a tese de que os meninos têm ciúme sexual do pai, né? Têm ciúme sexual do pai e, portanto, desejam o tempo todo a morte do pai. E quando, por acaso, isso acontece, mesmo que não seja por culpa deles, né, seja por coincidência, há uma porção de conjunto de grandes repercussões aí na saúde mental da pessoa. Então, essa obra acabou tendo essa enorme notoriedade. É a peça grega mais citada por causa disso, não é? E, no entanto, é possível interpretá-la de outro modo, que não seja desse modo psicanalítico. Nós faremos aqui hoje essa tentativa de interpretar de uma outra maneira, até mesmo para entender os limites da possibilidade de Freud ter acertado ou não. Vocês receberam aí um documento bem importante, que é uma cronologia do teatro grego, em que estão aí dispostas todas as datas de encenação das peças gregas, de que nós temos alguma ideia de data, porque as peças das, sei lá quantas, talvez desses três grandes dramaturgos, que são na sequência histórica, Ésquilo, Sófocles e Eurípides, desses três aí, se somar todo mundo dá 400 peças mais ou menos. Nós só temos 30 e poucas peças, 33 peças que restaram inteiras para a modernidade. Há muitas peças que existem em fragmentos, pedaços de peças, não é? E entre essas 33, nem todas nós sabemos a data precisa. A razão pela qual nós sabemos a data das outras é porque todas essas 400 peças foram encenadas nos festivais de Dionísio, que eram festivais oficiais. O teatro grego era uma espécie de teatro estatal. O Estado, e quando eu digo grego, estou falando de Atenas, né? Tudo isso aconteceu em Atenas e mais em outro lugar. O teatro grego é ateniense. A expressão teatro grego é sempre uma expressão, um modo de falar, como vocês sabem. Não há nenhuma Grécia nessa época. A Grécia, aliás, é uma palavra romana e não grega. Aquela sociedade que havia ali era um conjunto de ilhas, de cidades e estados independentes entre si, que nunca se unificaram totalmente, a não ser umas contra as outras, como, por exemplo, na Guerra do Peloponeso, uma coalizão de cidades gregas, de cidades ligadas a Atenas, contra uma coalizão de cidades ligadas a Esparta. Aí sempre houve muita discórdia, tanto é que, mitologicamente, a ideia do nascimento de Hércules foi planejado por Zeus para ser o unificador dos helenos em geral. Não pôde fazê-lo por várias razões, sobretudo porque Hércules precisava resolver os seus problemas pessoais antes de resolver os problemas da Grécia, né? Hércules tinha problemas pessoais enormes, né? Ele era, até dá para entender um pouquinho melhor hoje, a partir da nossa análise aqui.
Portanto, o que nós chamamos de grande contribuição, digamos, grande contribuição civilizatória grega é, fundamentalmente, a contribuição de Atenas. Tanto na filosofia, quanto no teatro, quanto na arquitetura, por exemplo. A Grécia monumental é a Grécia do Partenon, aquele prédio que existe lá na Grécia, aquele prédio que hoje está em semi-ruínas, aquilo foi destruído por um terremoto há muito pouco tempo, aliás, não foi destruído por obra de barbarismo, mas acho que tem, sei lá, 300 anos só que aquilo está naquele estado. E a contribuição de Atenas é a maior de todas as contribuições possíveis. Logo, o nosso assunto teatro grego é um assunto ateniense. Todos os anos havia o Festival de Dionísio, em que os dramaturgos escreviam 4 peças, 3 trilogias, uma trilogia com 3 peças trágicas associadas entre si, e uma peça cômica. Não é? O teatro cômico, o teatro satírico, não tem tanta importância. O maior de todos os seus autores é o Aristófanes, que é um autor de grande talento, mas é claro que o teatro satírico, perto do teatro dramático, do teatro grego, do teatro trágico, é apenas uma curiosidade. Ele tem muito mais importância como referência ao outro do que propriamente por si próprio. Apesar de que vale a pena ler As Nuvens, As Rãs, enfim, aquilo Lisístrata é divertido, que é aquela história da guerra. Ontem eu e o Edson comentávamos, né, que a única peça de teatro grego pela qual o Zé Celso se interessou foi As Bacantes, porque nas Bacantes tem uma cena assim de orgia. Então deu para entender por que o Zé Celso gostou das Bacantes. Daí nós lembramos da Lisístrata, né? Automaticamente chegamos à conclusão que ele jamais se interessaria por uma peça que é baseada numa greve de sexo. Que é aquela ideia das mulheres que, né, greve do balaio e tal, por causa das guerras que os homens faziam, né, infernizando a vida de todo mundo. Portanto, nesse Festival de Dionísio, havia aquela encenação anual de muitas peças e havia lá uma espécie de júri e havia um prêmio. Esses 3 aí foram contemporâneos. O mais velho, Ésquilo, o do meio, Sófocles, e o terceiro, Eurípides. Eles têm uma boa diferença de idade, mas teve um bom tempo em que eles viveram juntos e disputaram o prêmio uns contra os outros. O que é uma coisa interessante, serem tão próximos um do outro, o que apenas demonstra que o teatro grego foi uma eclosão pontual na história da Hélade, né, na história de Atenas, na história da humanidade, na história da cultura mediterrânea. E essas, como a maioria das peças desapareceram, na prática só tem uma trilogia que restou, que é a trilogia chamada Orestia, que é uma trilogia de Eurípides, e que é... Ésquilo, né? Não é isso? Ésquilo, e que Orestia é Ésquilo, e que é composta por 3 peças que sobraram. Não há, por exemplo, uma trilogia de verdade na trilogia tebana, essa de onde vem essa peça agora, não é uma trilogia de verdade, porque as datas de apresentação das peças são muito disparatadas. É verdade, as 3 peças tebanas de Sófocles, que são, na sequência, Édipo Rei, depois Édipo em Colono, e terceiro Antígona nós já estudamos aqui, essas 3 peças em sequência, elas não são uma trilogia rigorosamente falando. Elas são apenas 3 peças que estão associadas umas com as outras. Tanto é que a peça número 2, que é Édipo em Colono, foi apresentada apenas após a morte do próprio dramaturgo. Não foram jamais apresentadas juntas, não foram apresentadas como uma trilogia verdadeira. Chama-se trilogia tebana, embora não seja trilogia tebana propriamente dito. A primeira preocupação que você tem que ter quando você estuda teatro grego é tentar tirar da cabeça o modelo do teatro moderno. No teatro grego não há palco italiano, como é o palco típico do teatro moderno. No teatro grego o palco é sempre externo, é um anfiteatro, é uma espécie de círculo onde você tem a ação toda ali. É uma ação estática, se vocês me permitirem o paradoxo, porque os atores não se mexem, os atores são estáticos, de vez em quando andam um pouquinho,
todos usam coturnos, usam sapatos muito altos para dar mais realce às suas figuras. Todos usam túnicas e usam máscaras, e não há mulheres como atrizes. Mulheres atrizes só aparecem em Roma, no teatro licencioso de Roma, não no teatro oficial. No teatro licencioso, aquele teatro assim, mais parecido com o que nós chamaríamos aqui de teatro de revista, digamos assim, moderno, né? Aparece mulher em Roma. Depois não aparece e não vai aparecer mulher só. Claro que durante a Idade Média, no teatro de rua tem mulher, mas num palco assim oficialmente, só aparece mulher no teatro clássico francês, porque mesmo no tempo de Shakespeare não há mulheres atrizes. Os papéis femininos são feitos por homens. E no teatro grego também era assim. Havia nenhuma cenografia, porque não havia cenário nenhum na prática. Havia pouquíssima intervenção externa, a não ser o deus ex machina. Algumas peças acabam com a intervenção súbita de um deus, que chama-se ex machina, porque ele é trazido para o palco por uma espécie de grua, né? Uma espécie de máquina que colocava aquela entidade divina no palco para resolver um grande impasse que estava paralisando a ação. É um teatro em que não há música, é um teatro em que os indivíduos são há pouquíssimos atores, na verdade, foi aumentando. No começo era um ator só, no tempo de Thespis era um ator só, depois aumentou para 2, depois para 3 e assim por diante. Enfim, é um teatro absolutamente diferente do teatro que nós conhecemos hoje em dia. Além de ser diferente do ponto de vista de encenação, não é um teatro que tenha qualquer pretensão à originalidade. Não há no teatro grego ninguém que esteja imaginando uma peça original. Quando vem aquela peça e conta-se aquela história que é contada ali é conhecida de todo mundo. Por isso é que há várias histórias contadas por a mesma história, né, contada por vários autores. Por exemplo, você tem Orestes de Eurípides, que é a mesma história da Orestia. Não é isso? Né? Orestes de Eurípides é a mesma história da Orestia de Ésquilo, embora Ésquilo não tenha nenhuma peça chamada Orestes. Não é? Você tem, por exemplo, duas peças chamadas Electra, uma de Sófocles e outra de Eurípides. Vocês têm vários nomes assim, há vários casos, né, em que há o mesmo nome, porque ninguém tem a pretensão nenhuma de inventar uma história nova. No mundo moderno, nós acabamos achando que arte é sinônimo de originalidade, né? Você acha que ser um artista é ser original. Mas essa ideia não é uma ideia grega. Ao contrário, ninguém tem nenhuma expectativa de originalidade. O que se imagina que se faça no palco é tratar aquele assunto com uma abordagem nova. E as abordagens desses três grandes artistas são muito diferentes. Como a gente lê isso muito picado, a gente quase não percebe, mas se você fizer um estudo para todo o teatro grego, coisa que não dá muito trabalho, porque são só 30 e poucas peças, de fato não dá muito trabalho. Se você tiver vontade, é claro que nem todas têm tradução em português. Mas entre o que tem em Portugal e o que tem no Brasil, você tem aí mais ou menos 2/3 ou 4/5, alguma coisa assim, que é muito, né? E o interessante é que no caso do teatro, nós estamos muito bem servidos de traduções. Não há no teatro grego traduções ruins, de modo geral são boas as traduções. Elas variam de qualidade, é preciso ler mais de uma de vez em quando é possível, né, quando há. Não é? Mas o teatro grego pode ser lido completamente e melhor ser lido por autor, porque aí você mais ou menos tenta identificar qual é a característica dominante em Ésquilo, depois em Sófocles, depois em Eurípides. Nós não sabemos nada sobre as biografias, sabemos que Sófocles, autor do Édipo Rei, era um sujeito simpaticíssimo, havido como uma pessoa agradabilíssima, era uma espécie de gentleman, assim, todo mundo gostava muito dele. Sabemos que o primeiro, o Ésquilo, era um sujeito militaresco, tanto é que no seu túmulo haveria um epitáfio dizendo que o maior ato da sua vida foi ter participado da Batalha de Salamina, que é uma daquelas batalhas que fizeram então a vitória dos gregos contra os persas. Esse não deu ao seu trabalho como dramaturgo a importância relativa que devia ter. E Ésquilo teria morrido porque uma águia teria deixado cair uma tartaruga na sua cabeça.
quanto ao folclore, né? Coisa não improvável, difícil de acontecer, mas não é improvável. Com relação a Eurípides, o terceiro mais novo deles na sequência, né, conta-se que teria sido um homem irracível, insuportável. O cachorro dele teria se suicidado. Se atirou lá embaixo de uma biga daquelas lá e tal. Enfim, esse Ésquilo que tem a biografia mais favorável deles, esse Sófocles, perdão, era um sujeito muito agradável, muito simpático, que foi afinal, né, autor de a peça mais importante de Sófocles, é Édipo Rei, por causa dos fatores que eu lhes contei. Bom, teatro grego, pessoal, é uma coisa para ficar a vida toda estudando, sabe? É um negócio para você pegar agora, começar a estudar o resto da vida. Tá? Então não é um assunto, vou lá como vai. Não é um assunto para a gente lidar 5 em 10 minutos, mas nós estamos aqui, obviamente, com a prisão do nosso texto. Estamos preocupados aqui com o nosso estudo. Édipo Rei, então, digamos, da pseudo-trilogia tebana, porque a história acontece em Tebas. Tebas é a cidade onde acontece essa história, embora Sófocles não seja tebano, mas essa história é uma história muito velha. Veja, essa história aqui aconteceu antes da Guerra de Troia. A história que nós vamos ler teria acontecido na sua... Não a Guerra de Troia teria sido por volta de 1200 a.C. Quer dizer, o tempo fabulativo, né? Se vocês me entendem assim, falando desse jeito, o tempo fabulativo, o tempo que está sendo descrito na peça Édipo Rei é anterior à Guerra de Troia. Portanto, é daquela época em que a Grécia está saindo daquele mundo, em que ainda há uma mistura muito grande entre os deuses e os homens. No tempo em que isso foi escrito, já não era assim, né? No tempo de Aristóteles escreveu o primeiro grande livro de crítica literária do mundo, chamado A Poética. E Aristóteles diz, para Aristóteles, o teatro grego, né, os deuses já são uma espécie de curiosidade histórica. Né? Tanto é que, para Aristóteles, teatro é catarse. Não é? Essa ideia de que é catarse é uma ideia já de um grego muito, muito distante da época em que, digamos, aconteceu o fato, em princípio teórico, né? É o fato descrito nessa história. Há uma distância razoável entre Aristóteles e os dramaturgos, alguma coisa com 100 e poucos anos, não é mais ou menos isso, né? Eu não sei exatamente, olha, Aristóteles morreu em 322 e Sófocles morreu em 406, portanto tem 80 anos para Sófocles. Para Ésquilo tem aí alguma coisa como 120, 130 anos, mais ou menos. Então o teatro grego e Aristóteles têm uma distância razoável, mais ou menos razoável, não é? E o Aristóteles, então, na Poética, faz a primeira grande crítica literária. Diz Aristóteles na Poética que essa é uma peça extraordinária. É uma peça, de fato, muito bem feita, muito interessante. Vocês se divertirão muito com ela. Não deixem de ler, por favor. Tá? A peça é muito melhor que o resumo que nós leremos aqui. Apenas lendo a nossa introdução aqui, temos aqui a parte mais conhecida da tragédia tebana, Édipo Rei, Édipo em Colônia e Antígona. Édipo Rei, ou Édipo Tirano, como é às vezes traduzido, foi encenada depois de Antígona. Teoricamente, a parte final. Apresentada pela primeira vez em 430, em plena era de Péricles e sob a epidemia de peste que assolava Atenas, disseminada pela Guerra do Peloponeso, a peça conquistou apenas o segundo lugar nos festivais de Dionísio. Neste ano aí, eu acho que quem ganhou foi o Ésquilo, não tenho certeza. O Sófocles ganhou 18 vezes o concurso. 18 vezes ganhou o concurso ao longo da sua vida. Escreveu 120 peças, das 120 peças só sobraram 7. Só 7 peças existem de Sófocles, que são a trilogia tebana, que são 3, Electra, Filoctetes, as Fraquíneas e... faltou uma. Não, essa já está na conta. Faltou uma. Esqueci, daqui a pouco eu lembro. Tá? São as 7 peças que sobraram. Qual? Elas foram as premiadas? Não sabemos também, tá? Porque, na verdade, a gente não sabe ainda. Foram 120, só sobraram 7, né? Não é isso? Não é? Apesar disso, há certa concordância entre os críticos literários em atribuir à peça de Sófocles o lugar mais alto entre as tragédias gregas por causa da sua incisividade dramática e impacto sobre a posteridade.
Outro Maria Carpo, vê em Sófocles um grandíssimo artista, com capacidade de construir personagens com as quais o homem moderno certamente é capaz de se identificar, como Édipo ou Antígona. Sobre a construção dramática de Édipo Rei, Carpo diz tratar-se de uma maestria quase sem par. Como em todas as peças gregas, o enredo da história é sempre conhecido pelo público que assiste aos festivais de Dionísio. Os funerais de Édipo, de fato, são mencionados na Ilíada. Logo, eles têm de ser a história do Édipo anterior à Guerra de Troia. Alça-se apenas Eurálio, o herói da presença divina, de Mecisteu descendente, o famoso e viril Talaônida, que certa vez foi a Tebas e a todos os filhos de Cádmo nos jogos fúnebres de Édipo audaz o glorioso vencera. E a trama de Odisseia, quando da vista de Odisseu ao Hades, de seu encontro com Epicasta. Epicasta é a mesma coisa que Jocasta. Às vezes é chamada de Epicasta, outras vezes Jocasta. Jocasta ou Epicasta é a mãe de Édipo. Pois não? Quer dizer que por esses versos aqui a gente pode supor que ele teve um funeral grandioso, de proscrito. Teve um funeral, aliás, aí há várias versões, até umas belíssimas. Nós vamos falar um pouquinho disso, porque eu vou contar para vocês a peça que vem antes, digo, as duas peças que vêm depois. A Antígona não, porque a gente já esteve aqui, mas como a gente não vai fazer Édipo em Colono, a morte de Édipo ocorre apenas na peça Édipo em Colono, que é a peça do meio da trilogia. Sempre lembrando que essa é uma trilogia falsa, né? Aí eu vou contar para vocês as versões que há da morte de Édipo. Mas há uma forte tradição que diz que Édipo foi mais ou menos levado para o Olimpo. Tanto é que quando Odisseu desce aos infernos, não encontra lá Édipo, embora encontre Tiresias. Tiresias encontra Tiresias, porque ele vai justamente para o inferno para saber como é que volta para Ítaca. Para perguntar para o Tiresias como é que volta para Ítaca. E o Tiresias é um vidente que aparece aqui na peça, né? Uma personagem quase central na peça é o Tiresias. Além de Sófocles, a história de Édipo foi representada por Ésquilo e Eurípides também. Tá? Também há em Eurípides também uma história de Édipo. Na sua trilogia tebana, Laio, Édipo e Sete contra Tebas, de que só não chegou a última, Sete contra Tebas. Você encontra por aí para comprar Sete contra Tebas, que é a terceira parte da história contada por Ésquilo, o mais velho dos três. No mundo moderno, a peça notabilizou-se pelo uso simbólico que a ele deu o Dr. Freud, localizando na tragédia de Édipo a metáfora do complexo de Édipo. Aí embaixo uma pequena citaçãozinha, se vocês quiserem depois procurar, do livro A Interpretação dos Sonhos, em que Sigmund Freud diz: esta descoberta é confirmada por uma lenda da antiguidade clássica e chegou até nós. Uma lenda cujo poder profundo e universal de comover só pode ser compreendido se a hipótese que propus com respeito à psicologia infantil tiver validade igualmente universal. O que tenho em mente é a lenda do rei Édipo e a tragédia de Sófocles, que traz o seu nome. Tem aí, então, a menção que Freud faz na interpretação dos sonhos sobre a peça. Embora a obra, propriamente dita, não justifique qualquer conclusão a respeito, Édipo não tem complexo de Édipo. Não é? A peça começa, não é isso? Quando os cidadãos de Tebas suplicam nas escadarias dos altares para que os deuses cancelem a peste que assola a cidade. Partindo desse ponto, a peça progride para a crescente revelação dos acontecimentos que puseram a cidade de joelhos. Há, portanto, uma história anterior a essa aqui, que é preciso que eu conte para vocês rapidamente em linhas gerais. Essa história toda de Édipo é a mesma história da família de Agamenon. Há, no caso da Grécia, uns 3 ou 4 casos, que vocês já devem conhecer, pelo menos 3, em que uma linhagem familiar é amaldiçoada inteiramente. Por exemplo, o caso da linhagem de Hermes, amaldiçoada porque Afrodite resolveu perseguir todos os descendentes de Hermes por causa daquela situação vergonhosa, vexaminosa que Hermes fez contando para Hefesto, que ela tinha um caso lá com Ares, e o Hefesto então deu lá um flagrante pornô nela, com todos os deuses. Por causa disso, ela passou a perseguir todo mundo, e entre os perseguidos está a Fedra, que, aliás, se eu não me engano, está aqui no programa esse ano, ou não? Está, né? Que é uma maravilha, né? Vocês vão adorar a Fedra. A Fedra não é teatro grego, a Fedra é teatro clássico francês, mas é uma tentativa de fazer no molde grego. Outro caso de maldição é o caso da família de Agamenon. Agamenon é amaldiçoado desde o início,
porque ele tem o Agamenon está associado àquele episódio do irmão que trai que tem um caso com a mulher do outro irmão, e aí o outro, para se vingar, então, mata os filhos e os serve como comida, Atreu, né? E aí também os Átridas, filhos de Atreu, os Átridas, passam a ser amaldiçoados e isso desemboca em Agamenon. E a terceira história de amaldiçoamento, que é comum e conhecida, é essa aqui, da família de Édipo, porque havia um fulano chamado Pélops, cujo nome deu origem ao Peloponeso, não é? Um nome que é o nome geográfico, que tinha um filho. E esse menino foi estuprado por Laio. Laio era um adolescente assim e estuprou o menino. E o pai, então, resolveu rogar uma praga em cima de Laio e seus descendentes, dizendo que ele, Laio, iria ter um filho que o mataria e casaria com a mãe. Essa praga foi rogada por Pélops, pai do menino estuprado por Laio. Portanto, esse Laio, que é o pai de Édipo, né, logo saberemos, é a primeira pessoa que interessa. Acontece então que os acontecimentos aí decorrem a partir daí, ou seja, o que acontece com Édipo é, de alguma maneira, uma continuação daquela situação de maldição da própria família, da linhagem familiar a qual ele pertence. No entanto, a peça começa com o Laio governando Tebas. A cidade de Tebas é uma cidade conhecida por ter 7 portões, por isso que na outra peça disse 7 contra Tebas, porque cada um dos generais inimigos ficava numa porta. Isso está contado em Antígona, aqui nessa história, embora Ésquilo conte isso explicitamente. E Tebas é essa cidade, fundada por Cadmo. Cadmo é o fundador de Tebas, e que é governada presentemente por Édipo. E Édipo, então, é marido da rainha Jocasta, ou Epicasta, tem esses 2 nomes. E tem com ela, pelo menos, 4 filhos. Esses 4 filhos que ele tem com a Jocasta, na ordem, digamos assim, conhecida como tal, na ordem normalmente considerada de cronologia, são 2 rapazes e 2 moças. Os rapazes são chamados de Polinices e Etéocles. Etéocles o mais velho, depois Polinices, depois a Antígona e depois Ismênia. São os 4 filhos que tem que tem Édipo e Jocasta. É claro que Jocasta é uma pessoa com mais idade do que Édipo, provavelmente. Possivelmente tem mais idade do que Édipo. Não é? Porque ela é mãe dele, né? Não é isso? Não é? Então é preciso que isso seja assim, né? Por razões matemáticas básicas. Não é? Pelo menos uns 13, 14, pelo menos isso, né? E esse homem governa Tebas, ele não é um mau governante. No entanto, ele está com um problema enorme, que é uma peste que assola Tebas. Tebas está sendo assolada por uma peste e há um morticínio generalizado. E é quando a peça começa, há toda aquele desastre, aquela comoção pública de uma peste que está devastando a cidade. É assim que começa a nossa história. Ok? Vamos começar então? Vocês topam? Alguém tem alguma dúvida até agora? Alguma coisa que não esteja clara? Nós temos nosso microfone, como sempre, se vocês me ajudarem. Então, quem é que começa? Então, Fernando. Muito bem, Fernando. Pode começar em Édipo, né? Rei de Tebas. Édipo, rei de Tebas, dirige seus suplicantes populares que se postam ajoelhados no degrau dos 7 altares correspondentes a cada porta da cidade de Tebas. Édipo, por que essa atitude? Que receio tendes? Que pretendeis? Apresso-me a assegurar-vos que meu intuito é socorrer-vos plenamente. Se não me sensibilizais vossas súplicas, eu estaria então imune a qualquer dor. Um sacerdote de Zeus adianta-se e comunica ao rei as desgraças da cidade. É óbvio que ele já sabia, né? Essa comunicação ao rei é apenas um esforço, porque o público tem que saber. Então, como é que faz para o público saber? Tem que ir lá o homem repetir a história. É claro que ele já sabia. Mas você compreende, né, que é técnica teatral. Né? Você precisa contar para o público saber o que é. Sacerdote.
Tebas, de fato, como podes ver tu mesmo, hoje se encontra totalmente transtornada e nem consegue erguer do abismo ingente de ondas sanguinolentas e desalentada fronte. Ela se extingue nos germes antes fecundos da terra, morre nos rebanhos antes múltiplos e nos abortos das mulheres, tudo estéril. A divindade portadora do flagelo da febre famigerada ataca esta cidade. É a pavorosa peste que dizima a gente e a terra do cádmio antigo. E o Hades lúgubre transforma nos nossos gemidos e soluços. Olha que maravilha de poesia, né? E o Hades lúgubre transborda dos nossos gemidos e soluços. A terra de Cádmio é Tebas. Cádmio é o fundador de Tebas. Foi até lá criado por uma vaca. A vaca levou até o lugar onde ele devia fundar a cidade. Esse Cádmio, né? É o fundador de Tebas. Portanto, o sacerdote está aqui queixando-se, dizendo o que está acontecendo de desgraça lá, né? O sacerdote pede a Édipo ajuda, lembrando de seus feitos passados. Outrora libertaste a terra do rei Cádmio do bárbaro tributo que nos era imposto pela cruel cantora. Sem nota do resumido, trata-se da esfinge, monstro que propunha enigmas e devorava aqueles que não conseguiam resolver. O enigma que Édipo teria resolvido é o seguinte: que animal anda de manhã com 4 patas, ao meio-dia com 2 e ao entardecer com 3. Não é um enigma muito difícil, né? No entanto, quem não sabia desvendar, a enigma comia. E aí, quando ele desvendou, a enigma pulou de um abismo e sumiu. Veja, então, essa cruel cantora não é a TT Espíndola. Né? Então, por favor, né? Entendeu? Não, tá certo? Então, aí vocês veem, né, que pelo menos já é uma grande coisa. Sem qualquer ajuda e sem ensinamento algum de nossa parte. Bom, apenas para vocês continuarem ouvindo a história, né? Quando o Édipo, então, nasce, o pai dele, lá, que acreditava em oráculos, acreditava em maldições, vai ao oráculo de Delfos e pergunta a Apolo, o oráculo de Delfos, onde está a pedra. Vocês lembram da teogonia? Quando a pedra que a mãe de Zeus deu para Cronos comer, como se fosse o filho, e que é cuspida depois por Cronos, esta pedra não foi colocada num determinado, Deus colocou num determinado lugar chamado umbigo do mundo. E esse determinado lugar é o templo de Delfos, não é? E quem responde, e o templo de Delfos tem uma sacerdotisa que responde, portanto, as perguntas que se fazem a ela. As pessoas vão lá vestindo folhas de loureiro, né, uma planta, né, e fazem perguntas a essa sacerdotisa, obviamente levam-lhe presentes e coisas assim, e ela então pergunta a Apolo. Apolo pergunta a Zeus. Mas o problema de Apolo é que Apolo é um sujeito que responde tudo assim meio por enigmas, por isso é que era também conhecido como Lóxias. Apolo Lóxias, porque Lóxias significa o oblíquo. Entendeu? Você pergunta assim, vou ou não vou ganhar na loteria? Daí ele responde assim, quando o sol estiver em tantos graus, você saberá, coisa desse gênero. Você acaba não ouvindo resposta nenhuma. Então, aí o templo de Apolo, né, é onde você ia fazer consultas à divindade. Não é? Mas vai lá o Laio e pergunta lá para o Apolo, né, para o Apolo via Pitonisa, quem sempre fala com você é Pitonisa, e ele pergunta se aquele filho que ele tem vai matá-lo e vai casar com a mãe, e a Pitonisa confirma de alguma maneira, e ele então volta convicto de que tinha que destruir a criança. Não querendo matá-la diretamente, o que faz então o Laio? Ele corta os tendões dos pés do menino e o manda expor no Monte Citeron. Expor, no sentido antigo da palavra, é colocar a criança ao ar livre. Havia essa preocupação com crianças e com mulheres de não profanarem o corpo. Então, o modo como você matava mulheres sem fazer isso era emparedando-as. Emparedar uma mulher é colocar num quarto e tampar com tijolos a porta e esquecer. Como Antígona foi condenada à morte. Os ingleses eram especialistas em fazer isso, né? O emparedamento era o modo mais comum de matar mulheres naqueles tempos lá do Henrique VIII e tal, porque você tem a sensação de que não está profanando o corpo, não está violando o corpo da mulher.
que afinal de contas, para o homem é uma coisa grave. E crianças eram mortas por exposição. Você deixava lá no ar livre e era morta pelo frio, pela fome ou por um animal selvagem qualquer. O Laio pede à mulher, então, portanto, à sua mulher Jocasta, que entregue a criança a um servo. Ela entrega a criança a um servo, aquele neném, com as pernas machucadas, porque teve os seus tendões cortados, e em vez de levar a criança para ser exposta, ele acaba mudando de planos e entrega a criança para um pastor, um servo, um outro servo de um rei vizinho, Corinto, o rei de Corinto, que não tinha filhos. E o menino, então, acaba sendo levado para Corinto. Ele se cura do ferimento dos pés e cresce lá em Corinto como filho do rei e da rainha de Corinto, sem saber que é, afinal de contas, adotado. E passa a vida quase toda assim. Quando tem assim uma certa idade, imagina-se que tem lá uns 18, 20 anos, alguma coisa assim, ele tem lá uma briga lá com outro fulano, briga com outro fulano, e o outro fulano, então, para ofendê-lo, o chama de adotado. Você que é um adotado. E ele nunca antes tinha tido a menor ideia disso, né? E ele resolve, então, ir ao oráculo de Apolo para perguntar se ele era de fato adotado. Vai ao oráculo, ele quer um príncipe, né? E lá o oráculo diz para ele o seguinte, que ele iria matar o pai e casar com a mãe. Reafirma a própria profecia que foi feita para Laio. Ele não sabe bem o que fazer, mas, na dúvida, ele resolve se afastar o máximo que pode de Corinto, porque, tendo em vista essa perspectiva de matar o pai e casar com a mãe, o melhor lugar para ele estar é longe daqueles que, afinal de contas, têm a maior chance de ser o pai e a mãe dele. E ele vai, então, a cavalo. Ele é um jovem guerreiro, né? Vai a cavalo na direção contrária a Corinto e encontra, numa encruzilhada onde só havia passagem para uma única pessoa, para uma única carroça, um único cavalo, encontra uma comitiva real, conduzida ali com um velho, um velho não, mas um senhor maduro que tinha lá uns servos que o acompanhavam e começa uma discussão sobre quem é que tinha direito de passar antes. E depois, por causa dessa discussão, ele acaba se enfurecendo e mata todos os membros daquela comitiva, incluindo aquele que parecia ser o senhor, né? Aquele que parecia ser a pessoa levada. Não é? Essa pessoa levada, que não sabe quem é, está sendo levado também para fazer perguntas ao oráculo, está indo na direção de Delfos. E um apenas se salva, um apenas foge, um dos servos foge e se salva. E ele continua até que ele chega em Tebas. E chegando em Tebas, ele não se sabe muito bem quanto tempo demorou isso, porque é claro que isso tudo é assim meio, digamos, precário como cronologia, mas ele chega em Tebas e há o anúncio de que, por causa da peste, por causa da esfinge que está acabando com a mocidade da cidade, e o que o homem da carruagem, que você sabe quem é, que é Laio, né? Não preciso nem esconder isso de vocês, o que Laio estava indo fazer em Delfos é perguntar para a esfinge, para o oráculo, como é que se livra da esfinge. E aí há o anúncio de que aquele sujeito, o homem que conseguisse derrotar a esfinge, receberia como presente o trono de Tebas e a mão da rainha viúva, Jocasta, ou Epicasta. É o que faz Édipo decifrando a esfinge, é desse modo que ele se torna o rei de Tebas. Compreenderam como foi que as coisas chegaram no ponto que chegaram? Professor, por que cortar os tendões? É uma boa pergunta, né? E essa pergunta, se você me permitir, a gente segura esse ponto bem para o final, porque ele vai voltar de novo. E essa é uma das chaves de interpretação da história. Se há algum simbolismo que nos ajudará a interpretar a história, é esse aí. Tá certo? Continuamos. Você sabe qual é o animal? Com 4 patas? É o homem, porque quando é criança, gatinha, né? Anda de gatinhas, como querem os gramáticos, né? Anda de gatinhas. Quando é, digamos, adulto, de modo geral, anda nas 2 pernas, e quando é velho, anda com uma bengala. Ah, terceira bengala. Meu susto, sei que era outra coisa que cresceu demais. Olha, eu queria ganhar $500. Eu falei, o seu José Ruz vai fazer um comentário.
Ok, Fernando, continuamos então, pessoal? Eu me sinto meio assim como o leão servo fazendo essas fofocas. O leão, aquele da televisão lá. Leão Lobo, né? Fazendo as fofocas todas aí das pessoas. Mas enfim, tem que fazer. Né? Em qualquer ajuda e sem ensinamento algum de nossa parte, auxiliado por um Deus como dizemos e queremos todos, devolvesse-nos a vida. E agora, Édipo, Senhor onipotente, viemos todos implorar-te e suplicar-te. Busca, descobre, indica-nos a salvação, seja por meio de mensagens de algum Deus, seja mediante a ajuda de um simples mortal. Pois vejo que os conselhos de homens mais vividos são muitas vezes oportunos e eficazes. Vamos, mortal, melhor que todos, Exortamos-te. Exortamos-te. Livra nossa cidade novamente. Vamos. Essa tradução é do Mar da Gama Curi, uma tradução maravilhosa. Né? Nossas melhores traduções de teatro grego são do Mar da Gama Curi. E vocês encontram facilmente para comprar. Vem num livro chamado Teologia Tebana. Tem as três juntas aí. Édipo tenta acalmar um pouco, dizendo já ter tomado a providência de mandar seu cunhado, Creonte, consultar Apolo em Delfos. Apolo está lá no oráculo, né? O Creonte é irmão de Jocasta, não é? É irmão de Jocasta. Ele mandou o cunhado atrás de uma resposta sobre por que é que a Tebas está sendo assolada por essa injustiça, né? Por que eles têm que passar por isso? Veio-me à mente apenas uma solução, que logo pus em prática. Mandei Creonte, filho de Meneceu, irmão de minha esposa, ao santuário típico Pítico. É porque tem a pitonisa, né? Por isso que é Pítico. Pítico, do Augusto Febo. Febo é também outro nome que tem Apolo. Febo é o nome que os romanos dão para Apolo. Febo, né? Febo, Para indagar do Deus o que me cumpre agora fazer para salvar de novo esta cidade. E quando conto os muitos dias transcorridos desde a partida dele, sinto-me inquieto, com essa derrota estranha, demasiado longa. Mas quando ele voltar, eu não serei então um homem de verdade se não fizer tudo o que o Deus ditara por intermédio de Creonte. O Creonte traria então as instruções de Apolo para resolver o problema da peste em Tebas. Não é? O cunhado dele foi, ele mandou e agora ele vai resolver. Nesse momento chega de viagem Creonte, coroado de pagas de loureiro. O templo de Apolo em Delfos ficava em um bosque de loureiros. Os consulentes do oráculo coroavam-se com um ramo de loureiro carregado de bagas, com aspecto alegre, mas reluta em comunicar em público as resoluções dos deuses. Édipo insiste em que ele fale ali mesmo. Quero que fales diante dos tebanos todos. Minha alma sofre mais por eles que por mim. Creonte. Não é preciso você dizer o nome do quem está falando, todo mundo. Amém. Revelarei então o que ouvi do Deus. Ordena-nos Apolo com total clareza que libertemos Tebas de uma execração oculta, agora em seu benevolente seio, antes que seja tarde para erradicá-la. Como purificá-lo? De que mal se trata? Temos que banir daqui um ser impuro ou expiar morte com morte, pois há sangue causando enormes males na nossa cidade. Então vejam só que problema agora. Porque Apolo diz assim, ó, é preciso que vocês mandem embora um ser impuro, não é? Ou expiem morte com morte, ou vocês matem, ou mandem embora, ou matem o ser que é responsável por um grande crime. O crime de que ele está se referindo é a morte de Laio, que até então está insolúvel. Né? Ninguém sabe por que Laio morreu, ninguém tem ideia. Houve apenas uma testemunha, que é aquele servo que se escapou, e que contou uma história mentirosa. Na volta disse que um bando de ladrões os atacaram. E essa é a história que o servo contou. E agora Apolo está dizendo que só vai retirar a peste se for resolvido o caso da morte, do assassinato de Laio. Não é isso? Continuamos, por favor. Que morte exige expiação? Quem pereceu?
lá o Senhor, outrora rei deste país, antes de seres aclamados soberano. Claro que ele sabia isso, né? É impossível que ele não soubesse isso. Aqui você tem, na verdade, técnica teatral para você colocar o ouvinte, né, o público, a par daquilo que você está falando. Entenderam? Mas não é porque ele não soubesse. Né? Claro que sabia. O sujeito tornou-se rei porque ele justamente ganhou a mão da viúva, porque a viúva ficou viúva, logo o marido morreu. Será que ele não tinha nenhuma ideia de como foram as circunstâncias da morte do ex-marido da mulher dele? O senhor diz então que ele sabia ter matado o próprio pai? Não, ele sabia que o rei tinha morrido. Isso ele sabia, mas aqui ele faz aqui uma pergunta apenas de natureza dramática, assim, quem morreu? Mas como foi isso? Mas ele sabe, né? Mas o que o autor está querendo é contar para quem está assistindo a história, né? Não é isso? Não é? É isso. Então, continue. Ele sabia que ele tinha matado o rei, ou não? Não sabia. Pelo menos conscientemente não. Agora, claro, você pode defender a tese de que ele, no fundo, sabia muito bem o que tinha acontecido. Mas isso, no fundo, não está presente aqui. É uma mera conjectura. Porque, sob o ponto de vista, digamos, da peça em si, ele não sabe que ele matou o próprio pai. Ele não sabe que ele matou lá. Ele sabe que ele matou um velho goiaba na estrada. Entendeu? Ele sabe que matou um sujeito que não queria dar-lhe passagem. Não, a pergunta foi em relação ao pai, mas em relação ao rei. Não, isso ele não sabe. Não sabe. Tá? Ele não sabe nem uma coisa nem outra. Até agora. Né? Ele vai depois descobrindo. É muito interessante essa peça. Vocês vão ver que coisa interessante como ele vai descobrindo. Continuamos. Sempre por ouvir dizer, mas nunca pude vê-lo. Ele foi morto. O Deus agora determina que os assassinos tenham um castigo justo, seja qual for a condição presente. Vamos depressa, filhos. Vamos, levantai-vos desses degraus. Levai convosco os vossos ramos de suplicantes, quando decorrer o tempo, reúna-se de novo aqui a grei de Cádimo, e dedicar-me-ei de todo ao meu intento. Querendo Deus, quando voltarmos a encontrar-nos, teremos satisfeito esse nosso desejo, pois o contrário será nossa perdição. E aí então ele faz o quê? Ele aqui diz que vai fazer tudo que o Deus mandar, né? Vai resolver o crime, né? Para libertar Tebas daquela situação. Ok, Fernando, obrigado. Cecília, por favor. Creonte esclarece que Laio havia sido morto quando ia ouvir Deus, e que todos os seus companheiros haviam sido mortos também, salvo um que desapareceu com medo e pouco disse. Que foi aquele servo que fugiu. Édipo quer saber detalhes do relato da testemunha, que havia reportado que numerosas mãos se uniram para o crime. Édipo convoca todos a ter esperança na solução do crime contra Laio, cuja morte deseja elucidar, até porque o assassino, estando ainda incógnito, poderá querer com suas próprias mãos matá-lo também. O que não deixa de ser verdade, né? Sob um certo ponto de vista, né? Não deixa de ser verdade. Aqui começa um conjunto de ironias maravilhosas, deliciosas, prestem atenção. Enquanto todos se retiram, o coro composto de cidadãos notáveis de Tebas resume a tragédia da cidade. Lembrando apenas que o coro é uma personagem do teatro grego que está sempre presente, sempre tem coro. O coro é liderado pelo corifeu. O corifeu, às vezes, fala sozinho o nome do coro. O que o coro representa é o público. O coro representa, digamos assim, a voz do povo. Ele é, por causa disso, ele tende a ter um certo bom senso, mas às vezes é aquele bom senso meio convencional do povo, assim, como é que eu diria assim, meio conveniente. O coro não é para você ouvir como uma entidade que saiba muito, não. Mas ele é aquela contribuição, é assim, mais ou menos como aquilo que o público que está vendo a peça gostaria de estar dizendo na peça se pudesse ter voz. Isso aqui é o coro. E o coro, às vezes, é composto de pessoas de um certo tipo, às vezes é misturado, tem todo tipo de coro. E tem o corifeu, que é o chefe do coro, que às vezes fala sozinho o nome do coro. Mas o coro sempre está presente no teatro grego. Na tragédia, né? Na comédia não tem coro. Tá? Na tragédia que tem coro. Quantos males nos afligem hoje.
O povo todo foi contagiado e já não pode a mente imaginar recurso algum capaz de nos valer. Não crescem mais os frutos bons da terra. Mulheres grávidas não dão à luz, aliviando-se de suas dores. Sem pausa, como pássaros velozes, mais rápidas que o fogo impetuoso, as vítimas se precipitam céleres rumo à mansão do Deus crepuscular. Que é Hades, né? O Deus crepuscular é Hades. A mansão do Deus crepuscular é o inferno, é o Hades. Tebas parecem com seus habitantes e, sem cuidados, sem serem chorados, ficam no chão, aos montes, os cadáveres expostos, provocando novas mortes. Esposas, mães com seus cabelos brancos, choram junto aos altares, nos degraus, onde gemendo imploram compungidas o fim de tão amargas provações. Não é tipicamente alguma coisa que um coro diria, né? Que o povo diria? É isso, né? Estamos vivendo momentos muito ruins aqui. Não é? O coro suplica a Zeus e a deusa Ártemis, guardiã de Tebas, que intercedam junto a Hades para poupar a cidade, também pede ajuda a Apolo e Baco. Baco também é guardião de Tebas, tanto é que o assunto das bacantes é Baco que volta com as suas bacantes para exigir de Tebas que respeite a sua autoridade em Tebas, porque em Tebas havia um rei que havia proscrito Baco. Baco é Dionísio, né? Baco para os gregos, Dionísio para os romanos, deus do vinho e do enlouquecimento em geral. Baco é o deus do vinho e do enlouquecimento, etílico ou não. E o assunto das bacantes é esse, Baco que volta para vingar-se da cidade, porque afinal a cidade o havia desprezado como padroeiro, e também é padroeiro de Tebas, Baco. Pois não? Interessante, né? Porque esses dois deuses, Apolo e Dionísio, são os que Nietzsche pegou nas origens da tragédia, né? Para explicar dois tipos opostos, né? Apolínico e dionísico. Isso na mesma cidade tem alguma coisa? É que o Apolo não é propriamente um padroeiro de Tebas, como é. O Apolo é o enviado de Deus, né? Não é isso? Então, aí eu acho que o status dos dois não é equivalente. Hércules reaparece vindo do palácio e ordena aos cidadãos do coro que revelem quem havia matado Lário, prometendo ao culpado, ao se denunciar, se tebano, no máximo exílio. Como o coro não indica ninguém, Édipo decreta: o criminoso ignoto, seja ele um só ou acompliciado, peço agora aos deuses que viva na desgraça e miseravelmente. E se ele convive comigo, sem que eu saiba, invoco para mim também os mesmos males que minhas maldições acabam de atrair, inapelavelmente para o celerão. Olha que maravilha, vocês não pensam, se ele convive comigo sem que eu saiba, olha só, eu vou repetir, o criminoso ignoto, o criminoso desconhecido, né? Seja ele um só ou acompliciado, com cúmplices. Peço agora aos deuses que viva na desgraça e miseravelmente. Pediu aos deuses que, portanto, estrague a vida desse sujeito. E se ele convive comigo sem que eu saiba, que é o caso, né? Invoco para mim também os mesmos males. Portanto, nesse momento, o Édipo produz para si próprio a própria maldição, a própria maldição que irá, de alguma maneira, terminar com ele, né? Na medida em que a história for andando. O rei declara lealdade ao Láio, prometendo lutar por ele como por seu pai. Olha aí, como se Láio fosse o pai dele. Não é? Ele está prometendo que eu vou lutar para descobrir quem matou Láio, como se Láio fosse meu pai, que ele não sabe que de fato é, não é? É isso? Tá. O Corifeu diz ter esperado que o oráculo houvesse revelado a identidade do culpado, mas Édipo prefere submeter-se aos deuses. São justas as tuas palavras, mas ninguém detém poder bastante para constranger os deuses a mudar os seus atos desígnios. Não podendo contar com a colaboração de Apolo costumava dar pareceres ambíguos e incompletos, daí seu apelido de Lóxias. Ou Luxias. Isso é uma desgraça em grego, porque o problema é esse, né? A gente fala, como é que é? A gente não fala peninsola, fala península, porque a índole em português é índole paroxítona. A portuguesa é uma língua de índole paroxítona. E o grego é uma língua de índole paroxítona também. Só que essas palavras gregas não vieram para o português via grego, vieram via latim. E o latim tem
tem uma tendência a lê-las proparoxidonamente. Então, o latim é que diz, que fala assim, Antígona e não Antigona, é que diz península e não peninsola, é que diz estratégia e não estratégia. Como nós somos filhos do latim e não do grego, nós temos obrigação de seguir a prosódia latina. Por isso que nós temos que dizer loxias. Mas o problema é que quando o tradutor vê lá do grego loxias, ele não tem dúvida em botar loxias, entenderam o problema disso? Sempre vai haver essa ambiguidade de prosódia nas palavras gregas por causa disso. Porque elas tendem a ser paroxítonas em grego, mas como nós as recebemos via latim, nós não temos direito de abandonar nossa mãe, que é o latim, às custas, né, para favorecer um primo distante, que é o grego. Não é isso? Tá? Então, continuamos. Não podendo contar com a colaboração de Apolo, Corifeu propõe convocar Tiresias venerável, o profeta mais próximo de Febo, providência que Édipo já havia tomado. Tiresias é o mais famoso vidente do mundo grego. Ele aparece nessa peça, aparece em Antígona, aparece na Odisseia, aparece em inúmeras outras situações. Ele era cego, Tiresias é cego, por isso que ele enxergava alguma coisa, não é? E era conduzido por um menino. E o Tiresias, então, por meio da investigação das aves, fazia, então, as descobertas, as profecias que interessavam. A razão pela qual os gregos e romanos usavam as aves como instrumento de profecia e de investigação do futuro, etc., porque as aves são tidas como seres intermediários entre o céu e a terra, e acha-se que elas são, portanto, naturalmente portadoras de notícias do céu. Por isso é que você olha para as vísceras das aves, ou para o modo como as aves voam, tudo isso é interpretado pelo vidente, né? pelo intérprete, né? Que é o Tiresias. O Tiresias é o mais interessante, o mais notável de todos os videntes do mundo antigo, embora ele não vá para a Guerra de Troia. Na Guerra de Troia ele já havia morrido, tanto é que Odisseu desce para o Hades para falar com ele na volta da Guerra de Troia. Ele não chegou a viver para ir à Guerra de Troia. É uma personagem pré-Guerra de Troia, portanto. Entra Tiresias, idoso e cego, conduzido por um menino. Édipo saúda solicitando os seus vaticínios. Salva a cidade agora, salva-te a ti mesmo, salva-me a mim também. Afasta de todos nós a maldição que a vida emana do rei mundo. Tiresias parece amargurado e pede para ser dispensado da tarefa. Manda-me embora, assim suportarás melhor teu fardo e o meu. E eu o meu. Como Édipo insiste, Tiresias explica. Em minha opinião, a tua longa fala foi totalmente inoportuna para ti. Então, para que eu não incorra em erro igual... Quer dizer, o Tiresias não está querendo contar nada, né? Na verdade, pessoal, assim, tem certas conversas que não é bom você levar em frente, como regra geral da vida, assim, né? Tem aquela história do sujeito que tinha 2 filhos, um sujeito loiro com uma mulher loira, que tinha 2 filhos loiros, e a mulher engravidou e teve um filho preto. Aí ela chegou assim chegou para a mulher e falou assim, olha, o filho não é meu, é seu, né? Aí ficaram naquela discussão, fizeram tal exame de DNA, e deu o filho dele, deu como filho dele, e ele não se conformava com aquilo, mas como, não é possível? Aí, depois de muita encrenca, ele falou assim para a mulher, olha, eu faço qualquer coisa, eu aceito qualquer, contando que você me diga de verdade, esse filho é meu ou não é meu? Daí ela falou assim, ó, esse é o único que é teu. Está vendo? Tem certas conversas que não é bom você levar em frente. Essa que é a verdade. Tem certos momentos que é melhor se parar e ficar quieto, porque não vai dar certo, entendeu? Não vai dar certo. Tá? Olha só, aí o Édipo vai querer que ele conte de qualquer jeito o que ele sabe, né? Como evidente que existe, Édipo acusa de ter articulado e até mesmo consumado o crime contra a mãe. Irritado, Tiresias proíbe Édipo de dirigir a palavra a ele e àquela gente ali, pois é um maldito, e revela que Édipo é o verdadeiro assassino de Laio. Quanta insistência, quanta insolência mostras ao falar assim? Não vês que aonde quer que vás, serás punido? Sou livre, trago em mim a empada da verdade. De quem a recebeste? Foi de tua arte? De ti, forçaste-me a falar, malgrado meu. Que dizes? Fala novamente, vamos, fala. Não pude ainda compreender tuas palavras. Não percebeste logo? Queres ter ouvido?
aceita a acusação, ameaça Tiresias e diz que a existência do vidente é uma noite interminável. Jamais conseguirá fazer-me mal, Tiresias, nem aos demais que podem contemplar a luz. Édipo, inconformado, acusa o vidente de conspirar com seu cunhado Creonte. Então, a primeira reação do Édipo, primeiro ele ameaça o Tiresias de matá-lo, enfim, se ele não contar. Depois que ele conta, a reação dele é a seguinte: então entendi. Quer dizer, o Creonte quer ficar com o meu lugar, combinou com esse vidente, do vidente me recusar. Daí então eu sou posto para fora, sou expulso pelo menos, de acordo com o oráculo, né, de Delfos, e aí ele assume o poder. É isso que essa tese que ele tem a respeito desse assunto. Professor, Pois não. tem um trecho que eu acho que não está aqui, que é muito interessante, que o Creonte fala, responde isso ao Édipo, e o Creonte dá uma verdadeira aula de estadismo. Né? Não sei se... Eu acho que dá um pouquinho para frente ainda. Às vezes acontece, sabe, do resumo perder partes boas, viu? Isso é uma inevitabilidade, porque... A forma perigosa do poder. Isso está um pouquinho mais para frente. Está aí sim, está um pouquinho mais para frente, tá? Está aí sim. Essa eu não perdi. Às vezes eu perco coisas vergonhosas, assim, fico morrendo de vergonha. Tá? Não, mas essa está aí, essa está aí. Bens deste mundo, e força, e superior talento, dons desta vida cheia de rivalidades, que imensa inveja provocais, preciosas dádivas. Está vendo? Quer dizer, está dizendo que a vida dele é muito invejada, não é? Ele tem todos os poderes, todos os valores, ele está achando que então ele está sendo alvo de cupidez, né, dos outros. Por causa do poder que Tebas me otorgou, como um presente, sem um gesto meu de empenho, Creonte em tempos ido, amigo fiel, agora se insinua insidiosamente por trás de mim e anseia por aniquilar, levado como feiticeiro, charlatão, conspirador que só tem olhos para o ouro e é cego em sua própria arte e em tudo mais. Veja que agressivo, né? Vocês não têm uma impressão do Édipo? Qual é a impressão que vocês têm do Édipo nessa altura do campeonato aqui agora? É arrogante, né? Muito bem, né? Então veja, ele está aqui gritando com o Tiresias, dizendo que ele é um charlatão, que está preocupado só com ouro, né? E aí, então, agora, me parece que tem o melhor momento da peça, do seu ponto dramático, assim. Fico imaginando um grande ator falando isso, né? Um grande ator falando isso com toda aquela... que é o Tiresias respondendo à acusação que lhe é feita. Olhem que beleza. O Corifeu pede calma, mas Tiresias revida. Minha cegueira provocou injúrias tuas, pois ouve. Os olhos teus são bons e todavia não vês os males todos que te envolvem. Nem onde moras, nem com que mulher tu deitas. Sabes de quem nasceste? És odioso aos teus, aos mortos como aos vivos. E o açoite duplo da maldição da tua mãe e de teu pai há de expulsar-te um dia em vergonhosa fuga de nossa terra. A ti, que agora tudo vês, mas brevemente enxergarás somente sombras. Fazendo a previsão de que ele também ficará cego, né? Veja, até então, a única desgraça que o Édipo sabia é que ele havia matado o Laio, mas ele não sabia ainda, ninguém havia dito a ele que ele era filho do Laio. Mas nessa altura ele já sabia que era o Laio? Não. Ele está sendo acusado de ter matado o rei, mas não de ser filho do rei. Agora que o Tiresias, ele levou o Tiresias a um tal grau de aborrecimento, né? Quer dizer, não é que agora o Tiresias resolveu contar toda a verdade para ele, né? Quer continuar, por favor? E todos os lugares hão de ouvir bem cedo os teus lamentos. Logo se terra inteiro responderá aos teus gemidos dolorosos, quando afinal compreenderes em que núpcias vivias dentro desta casa, onde encontraste, após viagem tão feliz, um porto horrível. Também ignoras muitas outras desventuras, que te reduzirão a justas proporções e te farão igual aos filhos que geraste. Irmão, né? Portanto, você é igual aos filhos que geraste, você é irmão deles. Sentir-te-ás um dia tão aniquilado como jamais homem algum foi neste mundo. Que maravilha isso, né? Veja, isso é teatralmente, isso é uma maravilha. Antes de sair, Tiresias vaticina. Já me retiro, mas direi antes de ir, sem nada recear o que me trouxe aqui, pois teu poder não basta para destruir. Agora ouve, o homem que vem estruturando entre ameaças e discursos incessantes sobre o crime contra o rei Laio, esse homem, Édipo, está aqui em Tebas e se faz passar por estrangeiro, mas todos verão bem cedo que ele nasceu aqui, e essa revelação não há de lhe proporcionar prazer algum. Ele, que agora vê demais, ficará cego.
Ele, que agora é rico, pedirá esmolas e arrastará seus passos em terras de exílio, tateando o chão à sua frente com um bordão. Dentro de pouco tempo saberão que ele, ao mesmo tempo, é irmão e pai dos muitos filhos com quem vive, filho e consorte da mulher de quem nasceu, e que ele fecundou a esposa do próprio pai, depois de havê-lo assassinado. Então, percebam que o que o Tiresias diz, que logo estará andando com um bordão, não lembra a tal da decifração da esfinge, do enigma da esfinge? É como se aquele enigma tivesse sido feito para Édipo especialmente. Não é? Essa peça, pessoal, é de uma beleza, de uma inteligência, de uma competência, é uma coisa impressionante, como isso é bem feito. Tá? Continuamos, então. O povo recusa-se a aceitar a acusação de Tiresias contra Édipo e exorta o povo a procurar o assassino em outro lugar. Os 90% de aprovação do Lula estão incompreendidos aqui. Entendeu? É o mesmo fenômeno da aprovação do Lula, que não tem... O povo resiste à ideia de que o rei possa ser esse criminoso, que de fato é. Apesar das dúvidas que o adivinho havia posto na cabeça do coro, este permanece confiante na inocência do rei. Jamais, antes de ver ratificada a fala do adivinho, darei crédito à acusação lançada contra Édipo. Sim, foi aos olhos dos tebanos todos que outrora a esfinge veio contra ele, e todos viram que Édipo era sábio e houve razões para que fosse amado por nosso povo. Diante desses fatos, jamais o acusarei de qualquer crime. É o mesmo fenômeno do Lula, não tem a menor dúvida. Mas é mesmo, não tem a dúvida nenhuma. Obrigado, Maria Cecília. Sai Tiresias, que era um peregrino, e entra Creonte, agitado por conta das acusações de conspiração que lhes havia lançado o rei, que, emergindo do palácio, reitera. Creonte exige o direito de defender-se, mas Édipo, considerando que, na época do assassinato, Tiresias não havia dito nada, conclui que seu cunhado e o vidente haviam combinado tudo e esta era a razão de Creonte o ter convencido a procurar Tiresias. Entendeu? Porque aí o Tiresias ia confirmar a tese. Continua o Édipo insistindo na conspiração de que ele é vítima. E os conspiradores são Tiresias e o seu cunhado Creonte. O rei vê os dois mancomunados para tomar-lhe o poder. Creonte contra-argumenta dizendo que já tinha todo o poder que queria, como irmão da rainha, e desafia Édipo a consultar o oráculo. Velha justiça apelidar levianamente os bons de maus e aos maus de bons. Chega Jocasta e intervém na discussão. Jocasta deve ter aí alguma coisa como 45, 50 anos, mais ou menos isso, né? Dá para imaginar isso, 45 anos, por aí. Ela até agora não apareceu, né? É o primeiro momento que aparece Jocasta na nossa história e entra na conversa, né? Uma mulher de 45 anos com o Édipo com uns 30, né? Mais ou menos, né? Não é isso? Logo, ele deve ter, essa garotada toda tem aí 14, não é isso? 13, ela deve ter entre 45 e 50, então tem entre 14, 17, 18, os mais velhos, que é uma idade provável para eles começarem a brigar pelo poder, como acontecerá depois, né? Mais ou menos isso. Por aí. Por que vos enfrentais nessa disputa estéril desventurados? Não pensais e não corais de pejo por alimentar vossas querelas em meio a tais calamidades para Tebas? Pejo é vergonha, né? Vocês não ficam corados de vergonha de estarem brigando aqui, quando tendo a cidade sob a peste? Jocasta, secundada pelo povo, insiste com Édipo que aceite a palavra de Creonte, que é o que ele faz contrariado, prometendo que seu ódio há de segui-lo sempre. Creonte comenta. Só um minutinho. Está vendo? O Édipo aceita a palavra do Creonte, que ele não está conspirando, mas promete ao cunhado que o ódio dele, Édipo, o seguirá para sempre. O temperamento de Édipo é um temperamento colérico. Não é? É um temperamento colérico, né? Esse é o temperamento de Édipo. Continuamos, por favor. Vejo que cedes contrafeito, mas te censurarás mais tarde, quando essa cólera passar. Temperamentos como o teu atraem sempre sofrimentos. Dito e feito, né? Temperamentos como o teu, seu Édipo, atraem sempre sofrimentos. Creonte diz que deixará Tebas e sai. Enquanto isso, o Epiteteu relata os acontecimentos da rainha, que
razões, então, para a inquietação. Ouve-me atentamente e ficarás sabendo que o dom adivinatório não foi concedido a nenhum dos mortais em escassas palavras. Vou dar-te prova disso. Não direi que Febo, mas um de seus intérpretes, há muito tempo comunicou a Laio, por meio de oráculos, que um filho meu e dele o assassinaria. Comentário 7. A origem do vaticínio sobre a linhagem tebana é a maldição de morrer sem filhos que Pélops lançara sobre Laio por este, na juventude, abusado sexualmente de Crísipo, filho da Tebe. Pois apesar desses oráculos notórios, todos afirmam que assaltantes de outras terras mataram Laio há anos numa encruzilhada. Vivia nosso filho seu terceiro dia, quando o rei Laio lhe amarrou os tornozelos e os pôs em mãos de estranhos que o lançaram logo em precipícios da montanha inacessível. Que é o Monte Cíteron, que está ali do lado de Tebas. Naquele tempo, Apolo não realizou as predições. O filho único de Laio não se tornou o matador do próprio pai. Não se concretizaram as apreensões do rei, que tanto receava terminar seus dias, golpeado pelo ser que lhe devia a vida. Falharam-lhe os oráculos, os próprios deuses evidenciam seus desígnios quando quer, sem recorrer a intérpretes somente ele. Então, está aí a Jocasta dizendo para o marido, Édipo, para ele não se preocupar, porque veja, está vendo? Olha como esse pessoal erra sempre. Quando nasceu nosso filho, meu e Laio, aí disseram para Laio, o oráculo disse que o menino ia matá-lo. Mas veja, o menino foi morto por o pai, amarrou os tornozelos, com isso arrebentou os tendões, e ele foi jogado num abismo, ou seja, na montanha. Portanto, está vendo? Quando Deus quer falar conosco, ele fala direto. Então você não leva esse negócio de intérpretes e adivinhos a sério, porque isso não funciona. Esse é Jocasta contando para Édipo. Veja como a gente pode se enganar sempre, né? Ele fica meio que conformado. Ah, que bom, tá, quer ver? Olha só. Édipo fica muito perturbado ao ouvir o relato de sua mulher e quer saber exatamente onde havia ocorrido a morte de Laio. Pesaroso, fica sabendo que havia sido na encruzilhada em Fóssis, para onde as estradas de Delfos e Dáulia convergem. Crescentemente angustiado, pede que Jocasta descreva o ex-marido. Ela resume. Ele era alto, seus cabelos começavam a pratear-se, Laio tinha traços teus. Parecia com você. Entendeu? Esse parecia com você, a tua cara, para falar. Ai, infeliz de mim, começa a convencer-me que lancei contra mim mesmo sem saber as maldições terríveis pronunciadas hoje. É horrível, temo que Tiresias, mesmo cego, tenha enxergado, mais ainda quero ouvir uma palavra tua para esclarecer. Édipo continua o interrogatório e quer saber quantos havia na escola do rei. Ao saber que eram 5, cada vez mais abalado com tudo. Ah, Deus, agora tudo é claro, mas quem foi que outrora te comunicou esses detalhes? Um serviçal que se salvou ao regressar, ainda se encontra no palácio esse criado? Não, ao voltar, vendo-te no lugar de Laio, tomou-me as mãos e suplicou-me que o mandasse aos campos para apacentar nossos rebanhos, pois desejava estar bem longe da cidade. Olha que o sujeito viu lá. O sujeito voltou. Ficou escondido um mês. Voltou e encontrou o assassino casado com a rainha. Pediu transferência lá para Jacaré dos Homens. Qualquer lugar que não fosse bem longe, o tal do serviçal. Tal. Fiz-lhe a vontade, pois o servo parecia merecedor de recompensa ainda maior. Será possível tê-lo aqui em pouco tempo? Enquanto o pastor testemunha é chamado, Jocasta quer uma palavra dele sobre os seus receios. Édipo relata. Meu pai é Apólibo, Coríntio, minha mãe, Mérope, Dórica.
Todos consideravam-me o cidadão mais importante de Corinto. Verificou-se um dia um fato inesperado, motivo de surpresa enorme para mim, embora no momento não me preocupasse, dadas as circunstâncias e os participantes. Foi uma festa, um homem que bebeu demais, embriagou-se logo, sem qualquer motivo, pôs-se a insultar-me e me lançou o vitupério de ser filho adotivo. Depois voltei-me, a custo me contive até final o dia. Bem cedo, na manhã seguinte, procurei meu pai e minha mãe e quis interrogá-los. Ambos mostraram-se sentidos com o ultraje, mas ainda assim o insulto sempre me doía. Gravara-se profundamente em meu espírito. Sem o conhecimento de meus pais, um dia fui ao oráculo de Delfos, mas Apolo não se dignou de desfazer as minhas dúvidas. Anunciou-me claramente, todavia, maiores infortúnios, trágicos, terríveis. Eu me uniria um dia à minha própria mãe e mostraria aos homens com descendência impura, depois de assassinar o pai que me deu vida. Diante dessas predições, deixei Corinto, guiando-me pelas estrelas, à procura de pouso bem distante, onde me exilaria e onde jamais se tornaria realidade. Assim pensava eu, aquelas sordidezes prognosticadas pelo oráculo de Funesto. Cheguei um dia em minha marcha ao tal lugar, onde, segundo dizes, o rei pereceu. E a ti, mulher, direi toda a verdade agora. Seguia despreocupado a minha rota, quando me aproximei da encruzilhada tríplice. Vi um arauto à frente de um vistoso carro, correndo em minha direção, em rumo inverso. No carro viajava um homem já maduro, com a fleição do que me descreve há pouco. O arauto e o próprio passageiro me empurraram com violência para fora do caminho. Eu, encolerizado, devolvi o golpe do arauto. O passageiro, ao ver-me reagir, aproveitou o momento em que me aproximei do carro e me atingiu com um dúplice aguilhão, de cima para baixo, em cheio na cabeça. Como era de esperar, custou-lhe caro o feito. No mesmo instante, valendo-me de meu bordão, com esta minha mão, feriu gravemente. Pendendo para outro lado, ele caiu, e creio que também mateu seus guardas todos. Seu viajante morto era de fato Laio. Quem é mais infeliz do que eu neste momento? Que homem poderia ser mais odiado pelos augustos deuses? Estrangeiro algum, cidadão algum, teria o direito de conceber-me em sua casa, de falar-me. Todos deveriam repelir-me. E o que é pior, fui eu, não outro qualquer, quem pronunciou as maldições contra mim mesmo. Também maculo a esposa do finado rei, ao ostentá-la nesses braços que o mataram. Não sou um miserável monstro de impureza? E terei de exilar-me em minha vida errante? Não poderei jamais voltar a ver os meus, nem pôr de novo os pés no chão de minha pátria. Pois se eu fizesse, os fatos me compeliriam a unir-me à minha mãe e matar o rei Pólibo, meu pai, a quem eu devo a vida e tudo mais. Não, augusta majestade de meus deuses. Fazei com que esse dia nunca chegue. Fazei com que se acabe minha vida antes dessa vergonha imensa tombar sobre mim. O corifeu e o coro depositam a última esperança de reverter a terrível hipótese na única testemunha que teria de desmentir sua descrição inicial de vários assaltantes, condição necessária para incriminar Édipo. Enquanto o casal sai, o coro pede ao destino que lhe poupe da ubris. Ubris, aí com esse U alemão, né, ultramar, que também às vezes é escrito com Y, é uma palavra difícil de traduzir em português. Ela é, o ubris é um orgulho humano desmentido. É de todos os defeitos humanos o mais grave, que é a ideia que os seres humanos têm de vez em quando, que têm superpoderes, que podem tudo, que são controladores do universo, que são descobridores das razões do cosmos. Essa atitude humana
que se chama hybris. Em português não tem nenhuma letra para grafar esse fonema U, como há em francês, né, como se diz em francês, como se faz em alemão. Por isso é que tem que usar uma forma aí qualquer de emergência. Hybris é essa ideia do orgulho humano desmedido. E é de todos os defeitos humanos aquele que é punido com maior rigor por uma deusa chamada Nêmesis. Nêmesis é a deusa grega que pune a hybris. É aquela, então, que dá a justa retribuição ao excesso de orgulho do ser humano. De todos os defeitos humanos, esse é o pior, para um grego. O coro, então, pede a Deus que não lhe deixe cair nesse orgulho. Seja-me concedido pelos fatos compartilhar a própria santidade, não só em todas as minhas palavras, como em minhas ações, sem exceção, moldada sempre nas sublimes leis ordinárias do céu divino. Somente o céu gerou as santas leis. Não poderia a condição dos homens, simples mortais, falíveis, produzidas. Jamais o oblívio as adormecerá. Há um poderoso Deus latente nelas, eterno, imune ao perpassar do tempo. O orgulho é o alimento do tirano, quando ele faz exagerados meses de abusos, de temeridades, fatos, inevitavelmente precipita-se dos píncaros no abismo mais profundo de males, de onde nunca mais sairá. Só interromper, é muito importante esse pedacinho aqui, pessoal. Olha só, o orgulho é o alimento do tirano, o orgulho é híbris. Não é? Quando ele faz exagerada messe é colheita, né? De abusos e temeridades fátuas é insensato, inevitavelmente precipita-se dos píncaros no abismo mais profundo dos males, de onde nunca mais sairá. É o povo tentando descrever o que pode estar acontecendo com Édipo, né? Não é isso? Né? Como sendo vítima dele mesmo. Tá? Muito bem, continuamos. A emulação, porém, pode ser útil se visa o benefício da cidade, que a divindade a estimule sempre e não lhe falte a sua proteção. Mas o homem que nos atos e palavras se deixa dominar por bom orgulho, sem recear a obra da justiça, e não cultua propriamente os deuses, está fadado a doloroso fim, vítima da arrogância criminosa que o induziu a desmedidos ganhos, a sacrilégio, a loucura máxima de profanar até as coisas santas. Quem poderá então vangloriar-se? Onde tais atentados têm lugar de pôr-se a salvo dos divinos dardos? Ou seja, pôr-se a salvo da ira de Deus, né? Os dardos de Zeus. Chega um mensageiro procurando pelo rei Édipo. O perifeu indica: vês o palácio dele, o rei está lá dentro. À tua frente está a sua mulher e mãe dos filhos dele. Está a sua mulher e mãe dos filhos dele. Tá. Os filhos de Édipo e Jocasta são Polineses, Etéocles, Antígona e Ismene, segundo a ordem geralmente aceita. O mensageiro vinha de Corinto anunciar que, com a morte do velho Pólibo, os habitantes todos de Corinto querem fazer de Édipo seu rei. Jocasta vê bons augúrios na notícia porque o rei Édipo exilou-se apenas por temor de destruir um dia a vida desse homem, Pólibo, agora morto pelos fados, não por ele. Édipo sente-se aliviado também. Bom, com a notícia da morte do pai, né, do suposto pai de Édipo, que é Pólipo, que é rei de Corinto, tanto a Jocasta quanto o Édipo têm aí uma chance de se auto-enganar mais um pouco. Por quê? Porque agora, né, você fazendo abstração da possibilidade de que Édipo não seja filho de verdade desse homem, mas supondo então que ele seja de verdade, haveria então aí o desmentimento da profecia e, portanto, o Édipo no máximo teria matado o rei, mas não o próprio pai. Isso tornaria as coisas muito melhores, porque ele não teria casado com a mãe e os seus filhos não seriam filhos incestuosos, portanto, seria muito melhor a situação. No entanto, será que é possível manter essa ilusão por muito tempo ainda? Não é? Vamos ver o que acontece. Que, mulher, devemos dar tanta atenção ao fogo divinal da profetisa Pítica,
ou mais ainda, aos pios da étere as aves, segundo antigas predições, eu deveria matar meu próprio pai, agora ele repousa debaixo da pesada terra, e quanto a mim, não pus as mãos ultimamente em qualquer árvore. Ironicamente, ele foi vítima talvez de grande mágoa, que minha ausência lhe causou, somente assim eu poderia motivar a sua morte. De qualquer forma, Pólibo pertence agora ao reino de Hades e também levou com ele as tristes profecias. Não, esses oráculos carecem todos de qualquer significado. Muito bem. E aí, então, obrigado, senhor. Estes dois, então, tanto o Jocasta quanto o Édipo, nesse momento estão mais ou menos auto-enganados, né? Porque acham que, com essa notícia nova, é possível que o que eles temem que tenha acontecido não tenha acontecido de verdade, né? Não é isso? Muito bem. Então, continuamos agora. Vamos ver para o que vai acontecer. O mensageiro quer entender o caso e Édipo resume a maldição que paira sobre sua vida, explicando sua fuga de Corinto. Eu não queria assassinar meu velho pai. No entanto, apesar da morte de Pólibo, Édipo não quer voltar a Corinto, porque sua mãe ainda vivia e ele receava que a outra metade da profecia se cumprisse. Jocasta tenta acalmá-lo. Não deve amedrontar-te, então, o pensamento desta união com a tua mãe. Muitos mortais, em sonhos, já subiram ao leito materno. Ao leito materno. Está vendo? Essa frase aí é a base da ideia do complexo de Édipo. Essa frasezinha aí isolada é a base de onde Freud tirou a ideia de que os mortais em sonho subiram ao leito da materna. Quer dizer, é como se os homens tivessem o desejo sexual pela mãe, né? Subiram em sonho ao leito materno. Depois haverá uma outra formulação para a mulher, que se chamará complexo de Electra. Não é? A Electra, diferentemente de Édipo, tem um pouco mais de culpa no cartório, porque nenhum dos dois quis dormir com o pai e com a mãe, né? Mas a Electra queria de fato matar a mãe, o que não é o caso do Édipo, né? A Electra queria de verdade matar a mãe. A Electra é filha de Clitemnestra e Agamenon. Como Agamenon é morto pela mulher, Clitemnestra, quando volta da guerra de Troia, então Electra e o seu irmão Orestes conspiram para matá-la. E, de fato, a matam, assim, a ela e ao seu amante. Electra queria matar a mãe, mas Édipo não. Né? Édipo não queria matar o pai. Não é isso? Há uma diferença entre essas duas coisas. O complexo de Édipo é uma ideia psicanalítica mais velha do que a ideia do complexo de Electra. E foi retirado desta linha aí, que os homens, às vezes, em sonho, sobem a cama ao leito, né, das mães. Mas o mesmo na Electra, professor, também tinha esse posto de desejo? Não. A Electra é uma moça que o Agamenon, né, que é o chefe dos gregos na guerra de Troia. O Agamenon é irmão do Menelau, que é o marido ofendido, marido de Troia. Na verdade, eles são casados com duas irmãs gêmeas. A Helena e a Clitemnestra são irmãs gêmeas. Mas a Clitemnestra não é como a Helena, porque a Helena é filha de Zeus. Embora elas sejam gêmeas, a Helena não é filha do mesmo pai que a Clitemnestra, é filha de Deus, Zeus em pessoa. Elas são gêmeas, mas têm pais diferentes. Isso acontece muitas vezes na mitologia grega. E aí a Helena é sequestrada pelo Paris, teoricamente, não é? E o Agamenon, que era o guerreiro mais experiente, que era o rei de Argos, organiza a expedição contra toda a Troia. Mas para que a expedição pudesse chegar a Troia, tinha que vencer uma calmaria. Na verdade, o que aconteceu foi que eles se instalaram em Aulis, que é uma baía, um lugar chamado Aulis, e para alimentar a tropa, um daqueles soldados lá matou uma corça de Ártemis. Ártemis, por outro lado, é uma pessoa muito vingativa, né? E Ártemis era vingativa. Uma vez teve uma ocasião em que ela foi vista tomando banho de cachoeira nua por um caçador e o transformou numa corça e que foi morta pelos próprios cachorros. Tanto é que é vingativa Ártemis.
Ártemis, então, para se vingar dos gregos, estabeleceu uma calmaria, não saíam lá de Aulis. O Agamemnon vai procurar, pede para o seu vidente, que não era o Tireses, era o Calcas, para perguntar o que estava vendo, e o vidente disse que só sairiam de Aulis se houvesse o sacrifício da sua filha mais nova, chamada Ifigênia. Filha de quem? Filha de Agamemnon e de Clitemnestra, portanto, irmã de Orestes, irmã de Electra, né? Ifigênia. Vai casar com o Alexandre, né? Com aquele Alexandre. Aquiles? Aquiles, né? Não, aí é assim, aí o pai sabe o que fazer, né? Será que eu sacrifico a minha filha? Mas ele tinha um exército lá de milhares de homens ali num estado crítico. Resolve então sacrificar a filha. E manda um recado para a mãe, para a mulher dele, né, Clitemnestra, mãe da menina, trazê-la para o acampamento para que ela case com Aquiles, que era o guerreiro mais notável dos gregos. Vem lá, a mãe trazendo a menina, todos muito felizes, quando chega lá é para sacrificar a moça. E ela é de fato sacrificada numa versão, numa outra não. Sacrificada, voltam os ventos e aí os gregos vão para Troia. Quando, obviamente que a mãe da menina, a Clitemnestra, ficou furiosa, né, com essa situação, e a primeira coisa que ela faz é arrumar um caso com Egisto, que era primo de Agamemnon e passou a ser amante dela. A Clitemnestra é a anti-Penélope. Enquanto a Penélope fica lá, fielmente esperando o marido 10 anos, depois 20, a Clitemnestra não demora um minuto para arrumar um namorado, né? Quando o Agamemnon volta da guerra de Troia, logo na chegada, ele vai tomar um banho, ela o mata. Ela joga uma rede em cima dele, o imobiliza e o mata a facadas. Para vingar a filha. Para vingar a Ifigênia. Isso é a morte da Ifigênia. Muito bem. Aí, o que aconteceu? Durante a sua estada fora, ele havia feito o quê? Haviam mandado Orestes morar em outro lugar, porque não queriam que o Orestes tivesse pretensões ao trono, porque, afinal de contas, o Egisto não era pai de Orestes, era casado na verdade, com a rainha que era casada, né? Não estava morto. E a Electra é tratada como uma criada, é tratada absolutamente como uma criada, vivia num porão lá com as outras criadas, era muito maltratada. E aí quando volta o pai e ele é morto, ela conspira com o irmão depois volta do seu exílio, né? Conspira um modo de matar quem? Matar a mãe, que é a Clitemnestra, e matar o Egisto, que é o amante da mãe, né? E que é primo em segundo grau dos dois. E, de fato, o fazem, matam, e esse assunto é o assunto de um livro chamado Coéforas. A primeira história que chama-se Agamemnon, depois tem as Coéforas, quando há a morte de Clitemnestra, e o terceiro livro são as Eumênides, que é uma maravilha, que é o processo judicial que depois gera nisso, até que então que Atenas, pelo voto de Minerva pelo voto de Minerva, perdoa Orestes. Não é? Veja, Electra não tinha nenhuma pretensão a casar com o pai. Em nenhum momento fica claro isso. Electra queria, de fato, matar a mãe, porque a mãe havia matado o seu pai, né? O pai dela, e a havia transformado numa pessoa, havia destruído a vida dela, da Electra. Mas Édipo está numa situação muito diferente, porque Édipo não só não tinha nenhuma vontade de matar o pai, como casou com a mãe sem saber que a mãe era a mãe dele. Há em Electra um componente desse assunto que é um componente, digamos assim, comprometedor, que é o fato de que ela queria de fato matar a mãe. Não é? Mas não por ciúme sexual, compreendem? Que não é por ciúme sexual. Portanto, tanto num caso quanto no outro, num complexo quanto no outro, a adoção dessas expressões complexo de Édipo e complexo de Electra são adoções, digamos assim, muito analógicas, com muita liberdade, porque não há nas personagens em si elementos que justifiquem você produzir, digamos assim, essa comparação. Então também não foi nem cometido incesto no caso de Édipo e Jocasta, né? Foi sim, pois é, ele teve pelo 4 filhos. Não seria conscientemente não. Mas o incesto não tem a ver com ser consciente ou não. Quer dizer, de fato, o Édipo é irmão e pai daquelas 4 crianças. Mas o incesto só não é realmente real quando existe a penetração. Não, quando o incesto é real. O desejo de praticá-lo, não, mas... sabendo
Não, é que moralmente você está certa, né? Mas, do ponto de vista concreto, né, o incesto aconteceu porque houve, de fato, a geração de um filho, né, real, concreto. Pode não ter sido de propósito, moralmente você tem razão, mas que houve um incesto concreto, real, houve, né? Porque o que teria sido aquilo se não foi o incesto? Mas quando ele tem que estar cheio, vamos pegar hoje, vai estar cheio de meio irmãos que nem se conhecem, de pais que têm filhos, que acabam namorando, ou acabam até casando, acabam tendo filhos, nem sabem que são filhos do mesmo pai ou da mesma mãe. Onde tem uma história dessa também é os anos de aprendizado de William Meister, que tem lá no final lá uma história assim, que é mais ou menos a chave do enigma da história toda. E parece que não é um caso incomum, né? Não é isso? Não é muito raro, né? Não é isso? Mas o que aqui o que eu estou querendo mostrar para vocês é outra coisa. Quero dizer o seguinte, que o psicanalista mais famoso da história, né, ou seja, o estudioso do comportamento da mente humana mais importante da história, resolveu procurar nesta história digamos, os elementos que o fizeram acreditar que a psicologia humana pressupõe uma inveja sexual que a criança tem do sexo masculino do pai e o sexo feminino da mãe. Não seria o contrário, mano? Quer dizer, ele encontrou isso, Freud encontrou isso na clínica, na sua clínica, nos casos que ele atendia. E à medida que ele foi chegando nisso, ele lembrou-se da história. Assim, claro, né? Ele falou, olha, isso já ouvi isso em algum lugar. Isso, quer dizer, ele qualifica... sim, claro, não, você tem toda a razão, né? Quer dizer, aqui, o Freud acha que essa história aqui é uma espécie de paradigma desse negócio, uma espécie de modelo, e o que é preciso entender é que se você olhar assim rigorosamente para a história, apenas analogicamente, não se pode fazer essa comparação a sério, né? Porque Édipo não tem complexo de Édipo. Não tem mesmo, ele não sabia. Pois é isso mesmo, né? Não, mas no caso, professor, mas no caso de Elétra, o Freud atribui a mesmo ciúme que é. Não, ele depois irá... Porque tudo é realmente diferente. Então, Não. Freud atribui a Elétra o mesmo. Não, ele depois, porque ele vê no complexo de Édipo a origem do homossexualismo masculino, né? Como também há homossexualismo feminino, ele, para tentar explicar o outro, ele usa uma outra imagem, uma outra personagem, Electra, que aqui, que eu digo para vocês que no caso da Electra, matar a mãe de fato ela queria, mas não era por ciúme sexual, tá? Mesmo assim há uma inadequação, porque ela não tinha ciúme sexual da mãe, ela queria vingança pura e simples, porque afinal a mãe havia matado o pai Agamemnon, e a havia transformado numa espécie de deserdada em casa, ou seja, ela era havia mandado o irmão embora, mas havia muitas razões pelas quais a Electra estava chateada com Clitemnestra. Mas o grande problema é que o que se ouve por aí, se ouve até de pessoas que são muito instruídas, é quando eles falam de complexo de Édipo e falam do complexo de Electra, eles falam exatamente isso, que a questão do Édipo desejar a mãe e da Electra desejar o pai. Pois é por isso que a gente está tentando aqui botar as coisas no seu lugar, porque, embora sejam denominações, digamos assim, úteis, dentro da teoria psicanalítica, elas não são fundamentadas ao ponto de poder a gente dizer que é isso mesmo. Mas por isso é que a confusão fica quando é o seguinte, não sei, vou explicar se a pessoa não me estiver tão bem. Doutor Joaquim é psicanalista. Não. E doutora, a doutora também, né? Freud que completa, se eu não estiver explicando bem. Ficou essa coisa assim de Édipo e Electra, enfim, até uma coisa até muito vulgar e alegórica, no sentido que você está falando, porque assim, se a gente enxugar o que você está dizendo, tá? E quando a gente vai no consultório, mesmo você analisando seus amigos, sua família, enfim, às vezes a gente mesmo, tá? O que a gente percebe? Que a gente fica, se não tem uma interdição, tá? Ou da figura materna, ou da figura paterna, a tendência psicológica da pessoa é ficar edipianamente ou junto à figura paterna ou à materna. Então, por isso que a gente acaba falando isso. Então, não é que sai tão fora, sai fora desse contexto aqui histórico, tá? Mas se você vai ver no dia a dia, tá? Quantas pessoas, tá? Você olha assim,
quantos homens estão completamente ligados à mãe, certo? Até por isso que a gente vê assim, juntos, e quantas mulheres completamente ligadas ao pai. Sim. Se casam, tem filhos, tem bisnetos, tataranetos, morrem, mas se você olhar para trás, estão eu não tenho a menor dúvida que isso é verdade. O que está discutindo aqui é o seguinte: você atribui, você denomina isso de modo errôneo, e aí para frente a versão fica mais importante que o fato. É isso que eu estou dizendo, tá? Eu não estou aqui dizendo que não existe um fenômeno. O fenômeno existe, o fenômeno, o acontecimento clínico existe. O que é de modo inadequado é que nós tenhamos chamado a esses dois fenômenos, que existem de fato, de complexo de Édipo e complexo de Eletra, porque nem em um caso nem no outro há sustentação factual para essa denominação. Não é? Por exemplo, você pega o caso da Medeia. Medeia é uma mulher que mata os filhos. Medeia é uma outra peça de Eurípides, né, que é uma peça muito boa até o fim. O final é um dos troços mais errados que há. A peça, aliás, o Aristóteles diz na Poética, né, que se não fosse aquele fim, seria a maior peça de todas. A Medeia é a mãe que mata os filhos porque ela está com raiva do marido. Ela tem ódio do marido porque o marido a abandonou e ela resolve esse ódio matando os filhos. Aí, é assim, daria para imaginar um complexo de Medeia para mães que são felicitas? Daria. Por que não? Né? Daria para imaginar, mas isso acho que não existe, né? Professor? Nunca ouvi. Então, pois não, seu José Roosevelt. Professor, eu conheci no Embu um filho que pegou a mãe e teve 12 cachorrinhos. Estou até com medo de perguntar. Estou até com medo de continuar. Aqui na peça, a impressão que essa questão da intencionalidade, né, do fato dele não ter tido a intenção, praticamente não entra em questão, né? Porque ele assume os crimes, o horror e todo o entorno como se fosse intencional. Parece que se foi intencional, se não foi intencional, mas isso diz da psicologia da época, os gregos pensavam dessa forma, não havia essa questão do dolo, da intenção, porque modernamente, não tinha culpa. Não, mas de certo modo é assim, porque é que a gente não leu até o fim, né? Porque o que vai acontecer agora, nós vamos parar um pouquinho para tomar um café, mas em seguida esse negócio vai se transformar completamente. E depois, contando para vocês o Édipo em Colono, vocês entenderão, porque só dá para entender completamente a peça com porque isso, a história, mesmo que não fosse uma trilogia, dependia de um conjunto de outras coisas que estão ocultas aqui nesse momento. Então vamos tomar um café e já voltamos para continuar essa conversa? Então, vamos lá. Mas vocês quando discutiam nesse lado de que a mãe não quer a mãe, sexualmente não sexual, mas me chamou mais a atenção também assim, tanto o médico, eles para fugir do destino colaboram com ele. É isso que me deixa mais doida. É como se o destino fosse impossível de enganar. Né? Não é isso? Que é o livro de Jonas, se quiser entender isso mais. O livro de Jonas. O livro de Jonas é um negócio que aquele Jonas lá, aquele profeta, vai acabar na boca da baleia, ela tentando fugir do seu destino. E aí a baleia o come e o joga de volta. É mais ou menos a mesma história. Tá? O destino não escapa dele. Então, acho que esse é o ponto que mais me chama a atenção nessa história. Mas isso é um ponto importante nessa história. E aí? Você acredita? Ó, você por acaso fez taquigrafia? Taquigrafia? Mestre Taylor? Não. Eu fiz taquigrafia quando era mocinha. Eu também. Cheguei a fazer. Eu também, porque eu fui secretária. Eu fiz secretariado. E a Regina me emprestou essa apostila. A minha apostila?